Bom, pessoal, o objetivo dessa aula é a gente conseguir fazer a revisão para a prova. Antes de começar a revisão, eu queria deixar bem esclarecido para vocês que o que eu vou falar aqui sobre a revisão não é o conteúdo completo da matéria. E vocês têm que entender isso, porque não é porque é uma revisão para a prova que vocês vão deixar de estudar e se dedicarem a todo o restante do conteúdo. Então, é claro que aqui é um direcionador, então o objetivo é que vocês consigam ter mais foco, né, para estudar para a prova, mas o que eu quero deixar claro antes de começar é que vocês precisam tomar a consciência de que tudo o que vocês viram é de extrema importância até vocês irem para o estágio. Então, o estágio já está logo aí, vocês precisam continuar estudando todos esses conteúdos, tá bom? Bem, o primeiro assunto de revisão da prova, eu preciso que vocês se relembrem sobre os antihipertensivos. Então, um dos preceitos básicos assim, para a gente administrar um medicamento que tenha uma ação no paciente é a gente entender quais os sinais vitais aquilo pode alterar. Então, quando eu falo do antihipertensivo, se o paciente já está, por exemplo, com a pressão baixa, e eu administrar um antihipertensivo naquela condição de pressão baixa, possivelmente ele vai ter reações que vão exacerbar a condição da pressão baixa. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é quais os sinais vitais a gente tem que verificar e o que faz, né, se o paciente apresenta agravamento desse quadro clínico. Então, vamos supor que o paciente já esteja com pressão baixa. Então, vou lembrar vocês lá do que vocês estudaram em outras matérias, como, por exemplo, o atendimento de um paciente que desmaia por uma síndrome vasovagal. Sei lá, o paciente desmaiou porque estava com pressão baixa. O que você faz com ele? Normalmente, o paciente ele cai no chão, a gente eleva as pernas, né? E se for uma condição de hospital, ele está na cama, o que você vai fazer com esse paciente? Então, eu quero que vocês pensem a respeito disso, tá bom? Então, se eu administrei um antihipertensivo em um paciente e ele teve sintomas de exacerbação de hipotensão, o que eu devo fazer com ele? Então, pesquisem sobre isso, tá? O outro assunto que vai cair na prova é sobre, vamos lá, estou com a prova aqui, por isso que eu estou fazendo desse jeito, é sobre interação medicamentosa. Então, procurem, isso aqui foi até assunto da última aula que eu dei, procurem um pouco sobre a interação medicamentosa dos anticoagulantes. Qual é a principal categoria medicamentosa que os anticoagulantes interagem de uma forma sinérgica não positiva, de uma forma sinérgica não boa, ou seja, exacerba, né, a ação e faz com que o medicamento seja potencializado e o efeito, né, seja potencializado e as consequências sejam potencializadas. Então, procurem aí qual é a principal interação medicamentosa dos anticoagulantes. Próximo. Tá. Nós falamos bastante dos diuréticos e eu também cheguei a comentar na última aula que eu dei para vocês que existem 3 categorias de diurético. Vou pedir para você lembrar das 3 categorias e lembrar do medicamento mais potente diurético que tem. Então, eu até cheguei a comentar isso. Então, qual é o diurético mais potente que tem? Bom, se ele é mais potente, significa que ele drena muito. E se ele drena muito, ele não é seletivo com nada. E se ele não é seletivo com nada, ele não drena só água. Então, pensem sobre isso, tá? Aí tem uma questão falando sobre os antibióticos. E aí, essa daqui eu vou deixar uma questão mais intuitiva para vocês responderem, tá bom? Fala um pouquinho sobre os antibióticos. Então, estuda um pouquinho sobre as reações dos antibióticos, aquela condição de bacteriostático e bactericida, o que o antibiótico faz, tá bom? Aí tem um cálculo de medicamento, é uma regra de 3 só e tem alternativa. Tem uma questão sobre anti-inflamatório não esteroidal, que foi assunto da nossa última aula. Então, tem os ANES, que eu falei na última aula.
são assuntos aleatórios, então vocês têm que estudar o que eu dei e o que vocês anotaram, né, nas anotações de vocês. Aí tem um verdadeiro ou falso sobre como os medicamentos vão agir no corpo. Eu vou relembrar 2 conceitos para vocês estudarem um pouco mais sobre eles, para vocês conseguirem responder esse verdadeiro ou falso. O primeiro conceito que eu tinha dito umas aulas que eu dei aí para trás, já não lembro mais qual foi o número da aula que eu dei, mas era falando sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Qual é a diferença entre elas? Então, farmacocinética é o caminho que o medicamento faz, desde a hora que eu tomo esse medicamento até o momento que ele vai fazer ação. E a farmacodinâmica é como ele interage com a célula para fazer a ação propriamente dita. Então, verifiquem um pouco mais sobre esses conceitos para vocês conseguirem responder esse verdadeiro ou falso, tá? Aí tem uma aqui que eu não vou falar, que eu espero que vocês saibam, é relacionado à administração de medicamento subcutâneo. Então, eu falo um pouco sobre via subcutânea de administração. Aí tem uma pergunta sobre a insulina. Também são conhecimentos gerais sobre a insulina. E o que eu preciso que vocês se aprofundem um pouco mais em relação à insulina é: pensem que nós temos basicamente no SUS, como eu expliquei em aula, 2 tipos de insulina. A gente tem a NPH e a rápida. A NPH é aquela insulina mais demoradinha. E a rápida, como o nome diz, é rápida. Se eu tenho uma insulina que é rápida, significa que ela vai fazer ação para aquele momento em que o paciente está com uma condição de hiperglicemia, como a gente já falou em sala de aula. Aí o que eu quero que vocês pesquisem é, procurem aí uma bula de uma insulina rápida e de uma insulina NPH e observem com atenção quais são as vias de administração desses 2 medicamentos. Então, procurem saber qual é a via de administração da insulina NPH e qual é a via de administração, as possíveis vias de administração da insulina rápida. Isso porque a gente aprende que insulina é sempre subcutânea, mas pode ter variação disso, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha nas insulinas. Aí tem uma questão falando sobre analgésico opioide. Essa aqui eu dei de graça para vocês. E a última questão está falando um pouco sobre sinergismo e antagonismo. Então, estudem esses 2 conceitos que vai dar bom. Última não, mentira, que são 12, eu estou na 10ª. A 10ª questão é sobre antagonismo e sinergismo. Pesquisem sobre isso. Aí tem uma outra... tem uma outra questão sobre opioide. E agora, finalmente, a última questão também é sobre um opioide. Sobre o opioide e a utilização de um medicamento antiemético junto com o opioide. Então, vai pedir para vocês aí, vai pedir para você pensar um pouco sobre essa administração, tá? Como que deve ser a administração desse medicamento. Vou falar logo o exemplo básico. O paciente, até vocês até falaram em sala de aula. O paciente tem que tomar Tramal, mas também vai ter que tomar Dramin, porque um dos efeitos colaterais do Tramal é dar enjoo. Então, pensem sobre essa associação desses 2 remédios, um opioide e um antiemético, para vocês conseguirem responder essa questão, certo? Revisão da prova feita. Semana que vem teremos prova, bons estudos.